bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história com a matemática, sem glamour, sem filtro. Vocês vão entender como que eu comecei a estudar matemática desde o zero até chegar a gabaritar aos 45 acertos no Enem em 2024. Mas antes de a gente começar, deixa eu te pedir para você se inscrever aqui no canal, para você curtir esse vídeo aqui para mim, ativar o sininho para toda vez que eu postar algum vídeo novo você receber em primeira mão. Isso me ajuda muito no crescimento do canal e trazer conteúdo aqui para vocês sempre. Eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo do meu método que está crescendo a cada dia mais. Lá tá com muito conteúdo novo. A gente vai fazer uma preparação muito especial para essa reta final ali dos 5 meses do Enem, da mesma forma que eu fiz no meu ano da aprovação. E eu tô lá todo dia com vocês, apoiando, dando todo o suporte e também trazendo muito conteúdo que fazem toda a diferença para vocês conseguirem a aprovação. Bom, começando esse vídeo contando a real mesmo, sem filtro, sem glamour. Tem muita gente que acha que eu sempre fui boa em matemática, então quando vê uma pontuação, né, uns acertos assim de 45 no Enem, acha que estudou muito bem, com excelente base, com muito método, super organização, né, e não foi nada disso. Então, na verdade, eu fui uma aluna medíocre, eu já falei isso no outro vídeo, e não é modo de falar mesmo, tá? Eu estudei em boas escolas ali no ensino fundamental, no ensino médio, né, eu fiz o colégio de aplicação da UFRJ, eu contei já um pouco sobre isso, mas eu não era uma pessoa, nem de longe, uma pessoa disciplinada e nem de longe uma pessoa que tinha afinidade com a matéria ali, matemática. Eu não dava literalmente a mínima, não dava o mínimo valor, sabe? Meus pais, né, no ensino médio, eles não tinham condição de pagar meu ensino médio particular, e aí eu fui para o colégio de aplicação da UFRJ, mas mesmo assim, mesmo sendo uma excelente escola, eu não fiz a minha parte, né? Eu era aquela aluna que fazia tudo em cima da hora, que não tinha disciplina nenhuma, né? Que achava que estudar matemática era bobagem, para que se eu queria seguir a área da saúde, para que eu ia querer estudar matemática? O ensino fundamental que eu fiz foi um ensino bom. Eu fiz um ensino médio no colégio de aplicação da UFRJ e fiz pré-vestibular. Na época que eu fiz esse pré-vestibular, muito, gente, nas coxas, literalmente. Eu tive um professor que estive com ele no ensino fundamental e também eu reencontrei ele no pré-vestibular. Eu fiz esse pré para passar na nutrição, mas né, nem ia na aula direito. Estudei 4 meses ali antes do Enem e passei. Mas enfim, eu não sabia nada, né? Passei porque eu realmente foquei na parte de natureza, né? E matemática, nem de longe foi a matéria que eu tive uma grande nota, por exemplo. E ali só depois, né, depois que eu decidi realmente terminar a faculdade de nutrição, que eu fui fazer medicina, que eu decidi querer medicina, eu percebi o tamanho da lacuna que eu tinha relacionada à matemática. E aí, resumidamente, eu comecei, né? Só que preste atenção aqui, gente, não adianta nada você ter o melhor professor, a melhor plataforma, o melhor cursinho, enfim, gente, cursinho mais famoso, nada disso. Se você não sentar pra fazer a sua parte, tá? Se você não quebrar a cabeça, se você não se esforçar ali todo dia, você não vai aprender matemática. Pelo menos essa é a minha observação que eu faço diante, né, perante os meus estudos de matemática. Matemática literalmente é água mole em pedra dura, literalmente. Pode ter alguém te explicando tudo, você pode ter a resolução mais linda do mundo ali na sua frente, um professor muito didático, enfim, mas se você não fizer a conta, se você não travar ali tentando, tiver essa experiência ali na pele, se você não testar a sua cabeça dia após dia, todo dia, a meu ver, você não vai aprender. Foi justamente essa virada de chave que me fez sair do zero a gabaritar essa prova lá no dia do Enem. Tá? Eu entendi que não era só sobre assistir aula, ter o melhor professor, a melhor plataforma de estudos, nada disso, melhor cursinho, nada disso. Eu precisava fazer a minha parte, entender isso com seriedade, encarar isso com muita verdade e fazer acontecer. Tinha que correr atrás. Como eu comecei a estudar matemática? Quando eu realmente decidi que queria passar em medicina, eu sabia que eu teria que começar pela matemática. E era muito claro pra mim, eu não tinha base, não tinha feito o ensino médio ali, né? Então a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu preciso aceitar que não dá mais pra fingir que eu tinha alguma base ou que eu poderia tampar o sol com a peneira. Não tinha como ignorar isso. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então eu sentei e comecei a estudar. E aí, né, pela matemática básica, porque é o que faz mais sentido ali. Não tinha como eu querer resolver uma questão ali de função se eu travava numa questão, né, de porcentagem. Não fazia sentido você querer pegar um assunto ali de geometria espacial, se você erra uma questão, uma conta ali de escala. Então, eu comecei, gente, desde lá do início. Razão, proporção, porcentagem, aritmética simples, regra de 3.
escala. E não é, gente, porque é o mais fácil, sabe? Mas porque é o que sustenta todo o resto. Eu comecei a ler muito sobre isso, comecei a ver todos os professores falando sobre isso. Então, se você não domina isso, não tem como, é humanamente impossível entender o que vem depois. É uma escadinha. Então, eu já estava cansada de travar onde eu já devia estar sabendo, né? E foi aí que eu entendi que não adiantava correr. Eu tinha que realmente ter muita paciência. É aí que mora a chave da questão. E aí, à medida que eu ia reforçando essa base, eu comecei a avançar nos assuntos que eu falo ali no método, que é os assuntos da fase 1, tá? Então, a gente tem estatística, interpretação, né, de gráficos, função afim, função quadrática, visualização espacial, projeção ortogonal. Esses assuntos aí englobam esse bloco da fase 1, sabe? Foi aí que eu comecei a acertar de verdade. Não foi quando eu peguei uma questão de log, nem uma questão de trigonometria, sabe? Foi ali. Foi esses assuntos juntos, nesse bloquinho desses assuntos, que me deram toda a sustentação, que me deram pontuação. E foi quando mais tempo, eu diria assim, mais energia eu colocava em aprender esses conteúdos, nesses conteúdos ali específicos, que eu comecei a fluir, eu comecei a sentir mais confiança. Porque eu não estava só entendendo, sabe? Eu estava fazendo, eu estava testando, eu estava revisando. A evolução era irrisória, mas estava acontecendo, sabe? E principalmente eu estava parando de querer pular etapas, sabe? Foi quando eu fui para conteúdos mais difíceis ali, como PA, PG, log, geometria analítica, probabilidade. Eu não estava do zero, a estrutura já estava consolidada, sabe? E mesmo quando eu errava esses conteúdos mais avançados, eu conseguia entender o porquê. Então eu sabia, então eu voltava, né? Eu sabia corrigir, eu sabia exatamente ir aonde eu precisava para conseguir solucionar isso. E o mais doido é que só com os assuntos desses da fase 1 que eu tô falando, eu já estava chegando ali na fase de 28, 29, 30 acertos, né? Sem ter terminado o conteúdo do cronograma, por exemplo, sabe? Então eu fui entendendo que não era o volume do conteúdo, terminar a matéria toda, mas sim a consistência dos assuntos que mais importavam, sabe? Então eu não precisava ver tudo, eu precisava justamente dominar bem o que eu já tinha visto. E são, né, esses conteúdos ali que a gente tanto fala da fase 1. Tá, Duda, entendi. Você começou com os assuntos de matemática básica, estatísticas, funções polinomiais, visualização espacial, projeção ortogonal, ok. Isso. Mas vamos com calma, tá? Porque no começo eu não dominava nem tabuada, gente, nem raciocínio lógico, nem fazia conta de cabeça mesmo. Então a primeira coisa que eu falo antes de chegar nesses assuntos de matemática básica, desses da fase 1, por exemplo, que eu tô falando com muita convicção para vocês precisam dominar a tabuada. É impossível vocês quererem pegar outros assuntos sem dominar o beabá, sabe? E eu tô falando isso bem sério. Eu ficava na frente do espelho, sem brincadeira, igual criança, falando em voz alta. Sem ter vergonha mesmo. 7 vezes 8, 56. 9 vezes 6, 54. Até automatizar. Você precisa de repetição, tá? E não era, claro, também só repetir. Eu treinava também em continha rápida, mas depois que eu fui dominando a tabuada. Então, 6 vezes 7, era só repetir. Então, eu treinava também com continha rápida, depois que eu fui, né, melhorando. Então, 6 vezes 7 menos 8. 30 dividido por 5 vezes 3. Essas continhas simples, que parecem bobas, mas que você desenvolve muito a sua agilidade mental. Então, eu tinha um professor, né, que falava muito sobre isso. Ele dizia, se você não faz conta rápida de cabeça, você vai gastar energia demais com o básico ali no dia da prova, né? Você vai acabar travando até nos assuntos mais avançados. Então, você precisa dominar essas continhas básicas no dia a dia. Então, o que eu fiz? Aí pegava essas contas, gente, colocava no Anki mesmo. Na época, no início, eu nem pegava no Anki, eu botava no papel mesmo. Um papelzinho cortado, todo dia 5 minutinhos, 10 minutinhos. Revisava a continha básica, treinava de cabeça, fazia com tempo. Aí no começo, claro que era muito chato, né? Mas esse treino, ele ia ativando o meu raciocínio lógico. E eu via que estava dando resultado quando eu ia fazer as questões. Então foi isso que foi me dando confiança para encarar depois gráfico, função, velocidade média, essas coisas, né, que são essenciais e que a Enem adora, por exemplo. Esse é um momento que exige muita dedicação. Você vai sentir que está andando, mas é muito pouco. Mas vai parecer que está estagnada, sabe? Mas é isso que vai te dar a velocidade mais pra frente. Então, a evolução, ao meu ver, né, ela não começa no conteúdo novo. Ela começa quando você repete o básico até ficar ali no automático. Isso você só vai vendo no dia a dia, quando você vai para as questões, quando você vai para as provas. E eu fiquei muito tempo mesmo nessa fase, tá? 2021 e 2022 praticamente só nisso.
porque eu errei muito, né? Então, continuei muito forte no foco da matemática. Claro que, né, que eu fui evoluindo, minhas notas começaram a subir, mas no início eu errei muito de querer pular conteúdo, sabe? E aí depois, quando eu de fato encarei com seriedade, eu continuei priorizando o básico e comecei a ver a evolução. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é isso. Não negligencia isso aqui que eu tô falando de forma alguma. Claro, isso aqui é minha opinião, eu não sou professora de matemática, mas eu acho que eu posso ajudar, principalmente porque eu não tive base nenhuma e eu passei por várias situações durante esse meu processo de estudos para matemática, para todos os estudos, né, mas específico aqui de matemática, que eu comecei literalmente do beabá. Então não negligencie esse início, não fica achando que você precisa correr para chegar em PA, em PG, em função exponencial, em log, tá? Sabe? Se você tá errando ali em fração, em porcentagem, em escala, né? Em continhas básicas, sabe? Se isso tá acontecendo, é um forte termômetro indicativo que você precisa parar tudo e voltar nas matérias da base, que mais importa. Então separa esse grupo, é muito mais fácil você acertar os conteúdos que você já estudou, que você já treinou, por exemplo, do que você querer estudar coisa nova sem ter base, né? Esses conteúdos da fase 1 aqui que eu tô trazendo pra vocês, gente, são os assuntos assim de matemática básica mesmo, estatísticas, funções polinomiais, visualização espacial, que já falou aqui, enfim, projeção ortogonal, né? Eles vão te dar toda a base. Inclusive, te dão base até para física. Você vai entender muito mais fácil ali, velocidade média, aceleração, gráfico ali de movimento, porque o raciocínio ele já está formado. Então, você não vai perder tempo com continha. Você já entende, digamos assim, o formato ali da função, sabe? Então, a primeira coisa, primeiro de tudo aqui que eu posso falar para vocês, dedica tempo. Dá tempo para matemática básica, né? Sim, é chato, é repetitivo, mas é o que vai te fazer evoluir de verdade. E aí, depois disso, você começa a focar nos conteúdos realmente mais avançados. Então, ali os conteúdos que te levam ali a 20 a 30 acertos, sabe? Só que esse grupo aqui já te coloca acima de 700 pontos. Depois disso, você começa a focar no grupo, né? Que te dá cerca de 30 a 40 acertos, mas só esse grupo aqui que eu falei pra vocês já te coloca acima de 600, 700 pontos. E com isso, né, com o tempo, você vai subindo, você vai chegar nos 30, no 40, no 45 acertos, você vai gabaritar se você quiser. Mas não dá jamais pra começar pelo topo ou ficar querendo acelerar pra chegar em probabilidade da análise combinatória. Começa por onde você constrói, sabe? Porque quem tem base, gente, acerta mais, mesmo com menos conteúdo, pode ter certeza disso. Como eu organizava meus estudos com base nesses grupos? Então, quando eu comecei, de fato, gente, a organizar, eu comecei com uma estrutura que hoje eu ensino mais detalhadamente ali no método. Então, eu dividia em fases. E é muito mais fácil você visualizar e aprender, ao meu ver, dessa forma. Então, me ajudou muito a saber exatamente aonde eu estava e o que eu precisava, né? O que eu fazia. O que fazia esse sentido nesses estudos para ele conseguir andar. Então, a fase 1, que a gente já falei aqui com vocês, que para mim é mais importante. É onde estão os conteúdos que você vai conseguir acertar com certeza ali na prova de 20 a 30 acertos, tá? E aqui, que eu falei, que é a matemática básica, razão, proporção, fim de escala, porcentagem, aritmética simples, regra de 3, tudo isso. E aí tem os assuntos também que entram nessa, que eu digo que é esse bloco, né, da fase 1, que complementam essa fase. Então a gente tem estatística, a gente tem média, mediana, moda, funções polinomiais, a gente tem função afim, função quadrática, visualização espacial, projeção ortogonal, enfim. São todos esses assuntos desse bloco que eu mais fiquei tempo ali, que eu mais me dediquei, mas sem dúvidas foi a fase que mais me deu tempo para tudo que veio depois ali. Ali, eu evoluindo, ganhando consistência, chegando ali na fase 2. Foi quando eu comecei a estudar função exponencial, PA, PG, trigonometria, a parte de matemática financeira, geometria plana. Então, esses assuntos, né, específicos, eles giram em torno ali, de 10 questões da prova, pensando no Enem, por exemplo. Mas eu só consegui estudar bem isso depois que eu estava firme ali na fase 1. Então, eu me dediquei mais tempo ali na fase 1. E aí, fui uma escadinha mesmo. Porque ele, PA e PG envolvem proporção, função exponencial exige, né, que você entenda crescimento e porcentagem, né? Trigonometria precisa de geometria plana, né? E geometria, né, precisa de continha bem feita. Então, se você não dominou ali a base, né, que eu falei, e aí os conteúdos mais avançados, né, que é a fase 3 que a gente fala. Então, eles entram mesmo como avançados, a gente sabe, probabilidade, análise combinatória,
geometria analítica. Então, eu só fui pegar esses conteúdos quando eu estava muito firme, bem lá na frente mesmo. E sendo bem sincera, muita gente, ao meu ver, nem precisa chegar nesses conteúdos mais avançados de probabilidade, análise combinatória, enfim, para conseguir passar, principalmente para medicina. Tá, Duda, como você estudava na prática? Como que você fazia esses estudos na sua rotina? Uma pergunta aqui muito comum. Então, quando eu ia estudar um assunto novo, a primeira coisa que eu fazia, gente, era olhar um mapa mental, um resumo simples, já pronto na internet, ou um mapa mental. Uma coisinha rápida, só para você entender a ideia geral daquele conteúdo em si. Isso funciona muito, tá? Depois disso, o que eu fazia? Eu pegava umas 3 questõezinhas, 3 a 5 questões, só para você ter essa ideia, olhar mesmo como que isso é cobrado, mas sem ter ideia de nada mesmo. Isso me ajudava a ativar o raciocínio. Era como se eu estivesse preparando um terreno mesmo antes da aula. Aí eu ia pra aula, uma aula rápida, nada de aula longa, sempre com foco, botava ali no 1.4, 1.5, né? Nada de distração também, eu ficava realmente para ver a aula, entender a ideia geral ali do professor, o que ele ia passar de importante para mim. E aí depois da aula eu montava a lista de questões. No início de 5, no máximo 10 questões, tá? Fazia as questões com calma, corrigia tudo, detalhe por detalhe, voltava nos erros, via onde eu estava falhando ali no raciocínio, né? E aí, esse assunto, ele já entrava na minha revisão semanal. Não é a primeira vez que o primeiro contato era só o primeiro contato. Eu precisava revisar. E a revisão era assim. Na mesma semana que eu estava estudando, por exemplo, se eu tivesse ali em trigonometria e PG, eu também fazia questões dos assuntos que eu já estudei. Todos os assuntos, estatística, função afim, escala, tudo que eu já tinha estudado. Porque esses assuntos eu já tinha visto e eu precisava manter fresco na memória. Esse é o grande segredo. Eu já ia resolvendo o que já estava no meu histórico ali das questões, junto com os conteúdos novos. Então sempre revisem os assuntos que vocês já estudaram. Não deixem. É muito fácil. Nossa memória esquece. É muito rápida para o esquecimento. Você esquecer uma continha, você esquecer algumas conexões que você monta ali de linha de raciocínio para resolver as questões. Isso é algo muito comum. Então revisar os assuntos que você já estudou, mesmo já tendo dominado, é muito importante. E com isso, a virada começou a acontecer mesmo quando eu comecei a fazer provas. Então, as provas são as melhores formas para matemática, então para revisão. Quando eu cheguei em geometria plana e trigonometria, foi quando eu comecei a virar a chave, sabe? Comecei a fazer provas antigas. Antes eu fazia mais listas, dos assuntos que eu já tinha estudado, né, com os assuntos daquela semana. Sempre montava listas e fazia. Mas quando eu já tinha dominado boa parte ali do grupo 1, né, pela fase 1, eu já estava avançando bem, então eu comecei a revisar, a ir direto para as provas e sem medo mesmo. E a lógica muda completamente, porque a prova ela te mostra tudo junto. Ela te mostra se você sabe ou se você, enfim, só decorou a fórmula ali. E nessa fase eu já estava acertando ali na faixa de 30, 29, enfim, por aí. Então as provas elas começaram a ser o meu melhor tipo de revisão. Ao invés, né, de eu montar listas, né, com os temas separados, igual eu fazia antes, e depois fazia listas misturadas, eu fazia uma prova mesmo inteira, sabe? Corrigia, analisava os erros, e isso foi o que mais me fez evoluir. Eu não fazia provas, gente, direto, 45 questões, eu fazia provas picadas, sabe? Quando você chega ali nessa fase, fazer questão isolada já não basta. Então você precisa treinar do jeito que vai cair, treinar o jeito da prova, treinar realmente como se fosse lá no dia. E quanto mais você faz prova, né, mais confiança você vai ganhando. Uma pergunta clássica que eu sempre acabo estudando: como que você sabia que você estava dominando a matemática, que você estava aprendendo matemática, enfim, que você estava no caminho certo? E, gente, eu falo isso com muita tranquilidade. Não era porque eu estava acertando as questões, não só isso, né? Era porque mesmo quando eu errava, eu entendia o assunto que eu estava errando. Então eu olhava para a questão e sabia o que ela estava pedindo. Eu sabia qual caminho ali seguir, sabe? Às vezes eu errava por distração, que é muito comum, por conta, né? Por falta de atenção ali. Mas não era aquele erro clássico ali de não faço ideia do que está acontecendo. Que assunto é esse? Fiquei horas, né, 30 minutos numa questão, que já aconteceu há muito tempo. Então, é isso, sabe? Pra mim, foi o primeiro sinal. Quando eu comecei a ver que mesmo eu errando, eu sabia o que eu tava fazendo. Eu entendi assim, tá, agora eu tô começando a dominar e tô começando a, de fato, a fazer conexões e entender esses assuntos. Porque o problema não é errar. Errar faz parte. Às vezes você já viu o conteúdo.
Você já entendeu ali, por exemplo, o que é a regra de 3? Você já entendeu o que é média? Já viu razão e proporção? Mas você não pegou a questão ali, que cobra de um jeito diferente, sabe? Que mistura mais de um assunto, que mistura mais de uma linha de raciocínio, tá? E aí vem um pensamento automático. Nossa, eu preciso recomeçar meu cronograma, não estou sabendo, não sei matemática, enfim. Mas calma, ao meu ver não é isso. É só falta de prática. Matemática exige muito isso da gente. Prática. Você precisa montar a linha de raciocínio, sabe? E para você montar essa linha de raciocínio, leva tempo. Então, cada questão, ela tem uma estrutura, sabe? Você pode acertar uma questão ali de porcentagem, né? E amanhã você errar uma questão de porcentagem. Isso não tem problema nenhum. Mas a questão pode ser cobrada completamente diferente. E o conteúdo é o mesmo. O que muda é o formato, é o jeito que a questão está sendo cobrada. Então não é porque você errou, porque você não sabe, porque você tem dificuldade em matemática, sabe? É só que o seu cérebro ainda não tá treinando o caminho, tá? Tá conectando as peças ali do quebra-cabeça. E isso, gente, vem com pouquinho de pouquinho, sabe? Um pouquinho de treino cada dia. Com a prática espaçada que eu tanto falo, com a repetição, né? Com esforço. É assim que a gente vai aprendendo, de pouquinho em pouquinho. Não é quanto mais horas, melhor. Esqueçam isso. Eu falava isso muito pra mim, sabe? Matemática é paciência, matemática é repetição, é continuidade. É fazer 3 questões hoje, mais 3 amanhã, revisar daqui a 2 dias, enfim, naquela semana. E aos poucos você vai vendo, você vai parando, né, pra observar que você tá parando de errar por falta de prática. O raciocínio, ele acaba ficando mais automático. Você tá treinando o seu cérebro pra isso. Então, se você tá nesse ponto, errando, mas entendendo, você sabe os assuntos que estão ali, se você não fica perdida, completamente perdida nas questões, fica tranquila, você está no caminho certo. Você precisa de um pouquinho mais de paciência e dá tempo ao tempo para você fazer essas assimilações para ir no automático. Eu lembro quando eu tinha estudado média ali, já tinha feito várias questões, mas aí a questão que envolvia média ponderada, né, com turmas ali de tamanhos diferentes, eu sem perceber fazia média simples, isso lá no início. Errava, sabe? Mas o conteúdo ali em si, eu já sabia. Só que eu não estava acostumada com aquele tipo de questão, com aquele tipo de aplicação. Digamos assim, com regra de 3 era a mesma coisa. Então eu achava, né, que estava ali dominando, já estava indo bem, mas aí do nada aparecia uma questão que envolvia duas variáveis ao mesmo tempo. Tipo, 2 pintores, casas e dias, enfim. Ou misturava a direta com a inversa ali na mesma estrutura, sabe? Eu travava, porque montar essa linha de raciocínio para esse tipo de questão ali em si exigia prática. Eu não tinha a prática ainda. Em porcentagem tinha questão que envolvia aumento sucessivo com porcentagem diferente, né? Ou porcentagem dentro de outra porcentagem. Isso era clássica para mim. Eu errava muito. Não era não por não saber a porcentagem em si, é porque não tinha praticado realmente essas variações, sabe? Razão e proporção, né? Eu tô trazendo esses assuntos mais iniciais que acontecem muito. A mesma coisa, uma coisa é você resolver uma razão direta simples, outra coisa é quando vem em forma de relação entre grandezas, né? Dentro de uma geometria ali, por exemplo, tipo uma figura aumentada, escala ou proporção ali em mapa, sabe? E aí mesmo sabendo esse conteúdo, eu acabava errando. Então é isso que eu quero trazer isso pra vocês, que eu quero explicar, deixar bem claro. Errar não quer dizer que você não sabe. Quer dizer, de fato, que você ainda não praticou o suficiente aquele tipo de raciocínio específico, principalmente quando a gente fala de matemática. Porque cada questão pede um raciocínio próprio. Isso aí você só vai conseguir fazer no dia a dia mesmo, quebrando a cabeça de pouquinho em pouquinho. Você pode até errar uma questão de média hoje e errar outra de média amanhã, por exemplo. Mas não porque o conteúdo mudou, sabe? Mas porque o jeito que a questão cobra é outro. Então isso me marcou muito, sabe? E aí pra você conseguir lidar com essas variações, só tem um único caminho, gente. É prática constante, é o espaçamento e é o esforço que eu tanto falo. Tá? E é isso que vai fazer você consolidar o seu raciocínio. E é isso que vai fazer você parar de errar sem precisar ficar decorando fórmula ali, sabe? É quando o raciocínio se encaixa de verdade e as coisas vão fluindo cada vez mais fáceis. Bom, gente, pra fechar, minha sugestão fortíssima pra vocês, de verdade, até pra esse vídeo aqui não ficar gigantesco, foque no estudo de vocês por fase, sabe? Não tenta abraçar tudo de uma vez. Não fique doido querendo terminar o cronograma
foca muito na matemática básica, sempre lá. Foca nos grupos, né, que eu falei aqui, e que eu falo para todo mundo, até quem tá no método, eu falo muito sobre isso, a matemática básica, razão, proporção, porcentagem, aritmética simples, escala, enfim, aí você entra na parte de estatística, média, mediana, moda, gráficos, ali funções polinomiais, afim, função quadrática, visualização espacial e projeção ortogonal. Então, esse grupo aqui sozinho já te coloca com certeza ali na 20 a 30 questões da prova pensando no Enem. Tá? Só isso aqui já te ajuda a ter uma excelente nota. E mais do que isso, te dá confiança e te dá base para você conseguir subir depois para os assuntos mais avançados. Porque é muito mais fácil aqui você acertar o que você já estudou bem feito, do que você ficar pulando, né, de assunto em assunto só para dizer que terminou a matéria, só para você dizer que terminou ali o cronograma. E aí depois disso você vai subindo, vai para PA, vai para PG, vai para função exponencial, trigonometria, matemática financeira, enfim, chegando lá em geometria analítica, tá? Mas tudo isso, ao meu ver, tem que ter um sentido. Tem que ter uma sequência lógica, sabe? Não é para sair atirando para tudo quanto é lado. Esses conteúdos, eles te dão estrutura. Eles vão ajudar você em física, né? A tão temida física, porque você já sabe montar uma função, você já sabe interpretar um gráfico, já sabe resolver conta ali sem trabalho, então vai te ajudar demais. E, assim, não adianta, né? Não adianta você ter o melhor professor, a melhor plataforma, a resolução perfeita, né? Didática, enfim, linda, maravilhosa, se você não tá fazendo a sua parte, né? De sentar lá e estudar com a prática mesmo, quebrar a cabeça. Cuidado com esse pensamento de quanto tempo eu preciso para estudar. Teve ano que eu estudei menos, porque eu já estava indo direto nas provas, né? E estudar por prova é a melhor forma de revisar e acaba sendo mais rápido. Principalmente quando você já consolidou a metade ali dos conteúdos, pensando ali nesses conteúdos iniciais que eu falei pra você já fase 1, já tá ali na fase 2, por exemplo. Porque ali é quando você entende como a banca cobra, quais são os raciocínios mais frequentes, e ali o jogo vira, você consegue ir mais rápido. No dia a dia, você já consegue ir solucionando e ir direto na correção, intervindo melhor, sabe? Mas não adianta estudar 3 horas direto, não é produtivo. Os estudos mostram, né, que o cérebro ele aprende melhor com o espaçamento, com as pausas. Então você pode usar o método Pomodoro, que é bem interessante. Se você pode estudar 3 horas no dia, ok, mas faz 1h30, né, com intervalo, depois faz mais uma sessão. Jamais estudar direto, gente, não tem sentido nenhum, não é benéfico. Seu cérebro ele precisa de pausa para consolidar, senão vira ilusão de produtividade. Então não deixem se pegar por isso, tá bom? E por fim, o que eu mais quero que vocês entendam aqui é que eu refiz a minha matemática, né? Do zero mesmo, com muita paciência, com constância e sem querer pular etapa. A única vez que eu tentei fazer isso, eu me frustrei demais. Me culpei, então não façam isso. Toda vez que eu tentei pular isso, eu caí num buraco. Eu travava, eu me sentia muito estagnada, eu me sentia triste, parecia que eu estava estudando muito e evoluindo pouco. Não via, de fato, sentido ali, não via progressão. Isso é muito frustrante, isso é muito ruim, então não façam isso. Minha sugestão. A matemática é a matéria mais importante do Enem, junto da lei de redação. É a matéria que mais puxa a sua nota, é que mais valoriza o seu desempenho. Tirar 25 ali pra cima de 30 questões muda completamente a sua TRI de matemática. É muito diferente tirar 30 em humanas e 30 em linguagens, uma tem em naturezas. Claro, né? Você acertando as fáceis e as médias. Isso te projeta, sabe? Ela compensa o que faltou nas outras áreas. Mesmo você querendo ali a área da saúde, né? Então fica a minha maior dica aqui. Foca muito nesses conteúdos básicos da fase 1. Com tudo que ele tem, tenha paciência. A matemática, ela exige esforço, mas ela recompensa muito, e acredito como nenhuma outra. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acho que ficou um pouco longo, mas fiz questão de ser bem detalhista aqui, trazer bastante informações com base na minha experiência, e eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos assim também para as outras áreas, para naturezas, para humanas e para linguagens. Me conta aqui embaixo se você gostou do vídeo, como que é a sua relação com a matemática. E se esse vídeo te ajudou, curte ele aqui pra mim também, que é muito importante pra mim. Obrigada por ter assistido até o final. Eu aguardo você no próximo vídeo.